Sobre isso, vamos conversar com Rarison Sampaio, consultor em Direito Socioambiental, advogado, membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará. Muito boa noite, obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. E aí eu começo perguntando ao senhor o seguinte: a nova lei representa um avanço nessa eficiência do licenciamento ou um retrocesso na proteção ambiental? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no Jornal do Povo, News. De cara, nós podemos ver que uma repercussão que tem gerado desse projeto é justamente pela negatividade. Não à toa, uma das alcunhas que ele tem recebido é de PL da devastação, justamente por flexibilizar bastante o processo de licenciamento ambiental no Brasil, que já era bem precário, se nós observarmos, porque até então não existia um marco legal para o licenciamento, né? Nós tínhamos tinha uma lei complementar, mas vários normativos esparsos, tanto a nível federal quanto a nível estadual, e agora surge esse projeto de lei que mais coloca novos desafios do que auxilia mesmo nessa compatibilização entre meio ambiente e desenvolvimento. O senhor diria, essa dispensa de licença para certas atividades agrícolas e urbanas não abre margem para um descontrole e também para danos ambientais irreversíveis? É isso? É nessa linha o seu raciocínio? Isso, certamente. A previsão de processos simplificados, ou no caso, né, como surge de adesão e compromisso, eles retiram do processo de licenciamento, desse processo administrativo que autoriza a realização de uma determinada atividade, o coração da sua existência, que é o quê? O exame dos impactos ou dos potenciais impactos que essa atividade poderia gerar para o meio ambiente. Infelizmente, hoje no Brasil, ainda é muito forte a ideia de que se há recurso a ser explorado, isso pode ser feito a qualquer custo, de forma irresponsável, de forma descuidada. E o licenciamento ele deveria existir justamente para evitar situações como essa. Fazer com que nós analisemos atividade a atividade, setor a setor, e de acordo com o grau de potencial de dano que essa atividade pode gerar, algumas condições de mitigação, de segurança possam ser impostas, ou no caso da inviabilidade, aquela atividade ela ser negada, né? Não poder ser realizada, justamente para que nós tenhamos uma maior proteção do meio ambiente. Então, esses processos de simplificação, eles vêm nesse sentido, de fragilizar o exame desses danos potenciais, e aí abre uma margem, abre uma porteira para que essas atividades elas possam atuar de forma inconsequente. Né? Eu tendo a dizer sempre que todo empreendedor vai dizer que tem total controle de sua atividade, que tem total segurança, mas não cabe aos empreendedores atestar isso. É justamente o órgão ambiental, seja o IBAMA, ou sejam os órgãos ambientais estaduais e até mesmo municipais, que vão ter o papel para fazer esse exame. E esse projeto ele vem na contramão disso, porque ele não apenas cria esses mecanismos simplificados, como ele também descoordena o nosso CISNAMA, que é o nosso Sistema Nacional do Meio Ambiente, essa integração entre diversos órgãos, né? Muitas das responsabilidades e competências vão ser decididas de acordo com cada órgão. E isso pode fazer com que um Estado ele seja mais permissivo do que outro, com que regras sejam menos rígidas do que em outros estados. E isso vai gerar uma certa confusão. E tem um ponto que fala aqui, eu até mencionei aqui, que cada estado e município terá que regulamentar as novas regras. A gente sabe se deixar para cada município fazer isso. No caso, por exemplo, dos lixões, né, que tinha que regulamentar, até hoje nada, né? Poucos municípios cuidaram efetivamente disso. Então, vocês imaginar que cada município vai regulamentar disso é empurrar lá para frente, né? Qualquer decisão sobre isso, concorda? Concordo. Historicamente, os municípios eles têm uma menor capacidade de gestão ambiental, né? E a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei Complementar 140 de 2011, já previa de que quando o município ele não tem condições técnicas, né, não tem pessoal suficiente ou o pessoal não tem a aptidão técnica suficiente, formação, profissionais qualificados, especializados, né,
a isso que eu me refiro, a especialização necessária para avaliar os danos ambientais. Quando isso não existe no município, isso é a realidade de muitos municípios no Brasil, quase sempre quem vai suprir isso é o órgão estadual ou até mesmo, não havendo essa aptidão técnica para uma determinada atividade, né, pode ir até para o órgão federal, porque era um papel de cooperação que existia no nosso sistema. Então, se já tinham competência para fazer licenciamento ambiental. Por que isso não acontecia e não acontece com tanta frequência hoje? Porque permanece essa fragilidade das gestões. Não há as condições técnicas necessárias para que eles analisem quantidade e qualidade todos os projetos que recairiam sobre o município. Por isso que a atuação dos órgãos estaduais é forte e é importante, mas precisa ser aprimorada e não fragilizada, como vem acontecendo aí com o projeto. De judicialização ou até de aumento de conflitos entre produtores, ambientalistas e também o Ministério Público? Perdão, tive uma falhazinha de comunicação, acredito que eu não ouvi essa última pergunta. Estava perguntando se o senhor acha que tem um risco de judicialização ou até de aumento de conflito ali entre produtores, ambientalistas e Ministério Público. De fato, gera uma certa insegurança jurídica, porque abre margem para novos regramentos que podem ser diversos em várias localidades. Então, isso pode trazer aí um certo grau de judicialização das atividades em relação ao processo de licenciamento, mas, por outro lado, né, levando em consideração a preocupação dos ambientalistas, que é muito válida nesse sentido, pode também ter uma judicialização contra o próprio projeto, né, caso ele venha a ser aprovado, porque entendemos que pode ir na contramão de princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, como também pode ter uma contra as atividades que possam vir a ser licenciadas nessas novas modalidades, por entender de que a proteção do meio ambiente está sendo mais precária nessas condições. Então, eu entendo que sim, né? Em vários sentidos nós podemos ter aí um aumento da judicialização.